teremos CPI. Sim, teremos uma nova CPI. Essa CPI não estava nos planos do governo federal, por quê? CPI do golpe, tá? CPI dos atos golpistas, não sei como é que eles vão chamar a CPI lá, né? Mas, a princípio, CPI é para tentar investigar, né? Como se isso fosse. Não é o que vai acontecer, não vai ser uma CPI para investigar nada, né? Vai ser uma CPI que estava sendo empurrada pela oposição. Aliás, o deputado que fez o requerimento de CPI foi um dos caras que inflamou a tentativa de golpe no dia 8 nas redes sociais. Essa é a grande ironia desse negócio todo, é que um dos caras que deveria ser investigado tá pedindo para abrir investigação, tá? Esse é um grande detalhe, né? Fernandes, não sei o quê, não sei nem de onde é. Essas pessoas que apareceram do dia para noite aí, esperamos que desapareçam da noite para o dia também muito em breve. Aí o governo não queria tal da CPI, mas a CPI vai acontecer, por quê? Por causa, fundamentalmente, do vídeo da CNN. Já falei repetidamente sobre este vídeo, vou repetir de novo. O que a CNN fez na semana passada, publicando o vídeo do general, do G. Dias, né? Que era o ministro do GSI. O que a CNN fez em cima de um vídeo factual, ninguém está dizendo que o vídeo não aconteceu, muito menos está se dizendo que inventaram aquele vídeo. Ninguém falou isso. Atenção, críticos de plantão, de quem está chamando atenção para o péssimo jornalismo que a CNN fez na semana passada. Ninguém está dizendo que o vídeo não existe. Absolutamente ninguém. Se você usa esse espantalho para fazer a sua crítica em relação às pessoas que estão criticando a matéria, você está falando popularmente com as paredes. Ninguém está falando que o vídeo não existiu. Ninguém está dizendo que o G. Dias não estava lá. Absolutamente ninguém que não tenha jogado o próprio cérebro no lixo está falando isso. Então, quando você rebate a crítica usando esse argumento, você está falando com as paredes, tá bom? É óbvio que o vídeo existe, é óbvio que o general estava lá. Só que a maneira como foi apresentado na CNN na semana passada é uma ficção. Aquilo ali, até prova em contrário, prova que a CNN não tem, porque não apresentou, é uma ficção. Pegaram 160 horas de vídeo, segundo o próprio repórter da CNN, Leandro Magalhães, de 22 câmeras diferentes. Ele viu aquilo em uma madrugada, segundo ele próprio. Então, se Paulo Leminski reclamava, haja hoje para tanto ontem, estamos dizendo ao Leminski, meu caro, agora existe o ontem de 160 horas. Você pode ficar tranquilo que o seu hoje vai ser suficiente, né? E aí publicaram, encaixotaram, organizaram aquilo. Informação é contexto. Informação sem contexto é caos, tá, gente? Jornalismo é você dar contexto e sentido para as coisas. Não existe isenção, não vou nem falar que não existe isenção, tá? Eu não vou nem falar sobre isenção. Eu tô falando o seguinte: jornalismo é escolha, uma notícia é uma escolha. O jornalista escolhe transformar um acontecimento em notícia. A notícia não é um evento natural. O jornalismo é uma técnica, tá bom? Então, não existe isenção porque quando você escolhe, você já tem viés. Se você está caminhando na rua e escolhe olhar para um lado da rua e não para o outro, e escolhe dar um fato virar notícia e outro fato não virar notícia, você já mostra que você é parcial, você está escolhendo, você está editorializando os acontecimentos. Primeira coisa. Segunda coisa, você coloca as coisas no devido contexto e passa uma mensagem. Sempre. A mensagem que foi passada para todo mundo. Eu, quando vi a matéria da CNN, reputando a CNN como uma fonte confiável de informação, sei que a CNN tem viés, sei que a CNN o dono da CNN lá é o Rubens Menin, sei que a CNN tem interesses econômicos, sei que a CNN é posicionado, sei disso tudo, Mas até a semana passada eu não sabia que a CNN publicava coisas daquele jeito. Aquilo lá foi assim, ó, no mínimo, uma barbeiragem jornalística, no mínimo. Eu não vou nem avançar o sinal aqui. Sim, tem gente muito boa na CNN. Tem jornalistas espetaculares na CNN. Não é o caso do repórter que fez essa matéria. Se provou, no mínimo, um imperito. Não só ele, porque aquilo passa por uma cadeia de comando. Então, ele não fez aquilo sozinho. Aliás, segundo ele próprio,
A vice-presidência da CNN foi informada que a matéria sairia. Ele falou isso ao vivo no ar, eu estava assistindo na semana passada, tá bom? Quarta-feira ou quinta-feira de manhã, se não me engano. Eu vi. Tá lá, tá gravado. Então aquilo ali foi, no mínimo, imperícia. Colocaram o general no meio de uma trama e espalharam aquela informação, dando já quase por certo que ele estava lá ajudando os golpistas. Isso foi o que foi vendido para o mundo. Não foi a minha interpretação, foi a interpretação de todo mundo. E a responsabilidade da interpretação do público é do comunicador. Se eu me comunicar mal aqui e vocês entenderem uma coisa, a responsabilidade é minha. A não ser óbvio que eu esteja falando uma coisa muito óbvia, eventualmente alguém, uma pessoa, duas não vão entender. Agora, se a gente estiver dentro do entendimento geral, tudo bem, é uma coisa. Mas o entendimento geral de todas as pessoas que assistiram a reportagem da CNN foi: este ministro do Lula, do GSI, estava lá passeando lépido e fragueiro entre os golpistas e ajudando os golpistas, abrindo portas, etc e tal. Essa foi a mensagem passada pela CNN. Isso é falso, até prova em contrário. Prova que a CNN não tem e não por isso não as publicou. O que é que provaria isso? Se para além daquelas imagens houvesse uma apuração complementar, a CNN tivesse acesso a depoimentos, ao celular do general, a comunicações que ele fez com outras pessoas, e aí tudo bem, aí a CNN viria ao ar com aquelas imagens. Olha aqui, ele estava lá, não mandou prender ninguém, não prendeu ninguém, estava lá caminhando, abrindo porta, etc e tal. E temos aqui uma conversa que ele teve com uma pessoa que estava não sei aonde. E nessa conversa ele falou: estou aqui e estou abrindo porta e que legal, viva o golpe. Né? Tô fazendo uma caricatura, mas estou explicando. Obviamente você precisa de provas, de indícios complementares para aquela reportagem ir ao ar do jeito que ela foi. Ir ao ar do jeito que ela foi, sem investigação complementar, passou para o público uma história ficcional até prova em contrário. Ponto. O que aconteceu? Aquilo foi obviamente abraçado pela extrema-direita. Eu não vou julgar se era o objetivo ou não, porque eu não sei. Não sei. Pode ser imperícia, ou pode ter sido objetivo. Não sei. Realmente não sei. Posso imaginar, mas não sei. Aquilo foi abraçado pela extrema-direita e teremos uma CPI graças a uma barbeiragem jornalística. Esse é o fato, é aqui que estamos agora. O governo não vai poder fugir da CPI, vai para cima da CPI, claro, vai tentar pegar a presidência da CPI ou a relatoria, vai tentar ocupar a CPI, que é o que tem que ser feito agora, né? A CPI sai de todo modo, a não ser por um milagre, né? A CPI sai de todo modo. Para que essa CPI serve para o Brasil? Para absolutamente nada. Gente, para mim não serve para nada. Para vocês não serve. Essa CPI não vai servir para absolutamente nada. Por quê? Porque diferentemente da CPI da Covid, que abordou temas e investigou coisas que ninguém estava investigando, compra superfaturada de vacina, depósito de dinheiro em paraíso fiscal para empresa que não tinha vacina para vender, e-mail ignorado da Pfizer, crise de oxigênio em Manaus, aplicativo Tratikov sendo espalhado pelo Brasil inteiro, basicamente para médico receitar sem nenhuma comprovação científica cloroquina. Ninguém investigaria aquilo. A CPI foi muito útil para aquilo, de fato, né? Muito útil. Agora, vai servir para quê? Para nada, na prática. Por quê? Tem uma investigação em andamento, feita pela Polícia Federal. A PGR, Ministério Público, titular da ação penal, já ofereceu denúncia. Das denúncias oferecidas, 100 pessoas, 100 desses denunciados já são réus. O Supremo Tribunal Federal já acatou a denúncia e já transformou essas pessoas em réus. 100 pessoas. Na madrugada de hoje, o Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, já depositou o seu voto como relator, indicando que mais 200 réus estão a caminho. Possivelmente chegaremos ao final da semana com 300 réus da tentativa de golpe de Estado que aconteceu no 8 de janeiro. Tentativa de golpe de Estado, é isso que aconteceu lá. As pessoas não estavam lá para quebrar relógio. Ninguém se reuniu num grupo de WhatsApp, ninguém se reuniu na frente do QG do Exército em Brasília, ninguém desceu lá o eixão e foi até os prédios públicos para quebrar o relógio do Dom João VI. Todo crime tem uma motivação. Todo crime tem uma motivação. Não existe crime sem motivação. A motivação é um elemento principal quando você vai acusar alguém. Tanto é que quando não há motivação aparente, isso é muito explorado pela defesa. Como assim o meu cliente está sendo acusado de tal coisa, mas qual a motivação que ele teria para fazer isso?
porque a motivação dá sentido pro crime. Qual era a motivação das pessoas que foram até Brasília naquele momento? Tomar banho no espelho d'água? Quebrar o relógio do Dom João VI? Ou impedir que o Lula tomasse posse? Ou manter o Bolsonaro no poder? Ou criar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos? Essa é a motivação. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado, tá bom? Não tenho dúvida por um segundo em relação a isso, tá bom, gente? Eu tô só repetindo pra gente não ter dúvida, porque vai passando o tempo, a gente vai apagando as coisas da memória e as coisas ficam um pouco mais borradas mesmo. Tentativa de golpe de Estado, cometimento de ao menos 3 crimes ali, graves. Impedir que um presidente tome posse, criar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 3 crimes para o mesmo golpe. Tá? Essa é a motivação. Isso já está sendo investigado. Teremos, ao fim da semana, possivelmente 300 réus. É possivelmente o maior processo desse tamanho, dessa envergadura, que já apareceu no STF. E não vai parar aí, vai ter mais réus, vai ter mais gente. Mais gente vai se ferrar nessa. Vai se ferrar bonito. Mais gente. Então a CPI, para investigar, não serve para muito, tá bom? Ela não seria necessária. Agora, já que vai ter, como o julgamento do STF não vai ser televisionado, nesse caso, a gente não vai ter um julgamento como teve do Mensalão, etc. Não vai ser assim, tá? Já foi avisado pelo STF, não vai ter televisionamento do processo. Então a gente não vai poder acompanhar. Agora vamos acompanhar na CPI. Vai ter a CPI? Então a gente vai acompanhar na CPI. Vamos expor todo mundo que está ali. Existe um outro inquérito que corre em paralelo, também sobre 8 de janeiro, sobre o que se chama de mentores intelectuais da tentativa de golpe. Os populares mandantes, né? Quem foram as pessoas que arquitetaram aquilo? Quem são as pessoas que encheram a cabeça do povo de minhoca? Quem atentou contra o sistema eleitoral? Quem falou que a eleição seria fraude se o fulano não ganhasse? Quem é que duvidou do sistema todo? Essas pessoas são os autores intelectuais. Quem é que inflou a massa para ir até lá? Silas Malafaia, Damares, Zambelli, Bolsonaro, família Bolsonaro toda. Quem mais? Heleno, Vilas Boas. Eu quero ver todo mundo no banco da CPI. Todo mundo. Já que é o que eles querem uma CPI. Para quê? Para usar de circo. Né? Já me disseram para não usar mais a figura do palhaço, então tudo bem, né? Mas basicamente querem usar de circo para colocar os palhaços deles lá. Quem é que vai estar lá, gente, já indicado pela extrema-direita? Nicolas Ferreira, Zambelli, é algum palhaço lá dos Bolsonaro, essa gente que toda que vai estar lá. De novo, os mesmos, de sempre. Como eles estão perdidos e estão tentando reagrupar a boiada, que tá sem pauta, tanto tá sem pauta que tem imbecil aparecendo no Congresso de peruca, tem otário lá gastando o nosso dinheiro para fazer isso, eles vão usar isso para conseguir tentar reaglutinar o povo em torno dessas ideias. A CPI para eles serve apenas para isso. Agora, então, já que vai ter CPI, eu quero ver todo mundo sentado lá. Eu quero ver o Jair Bolsonaro sentado lá depondo, eu quero ver o Vilas Boas, eu quero ver o Heleno, eu quero ver o Malafaia, eu quero ver a Zambelli, eu quero ver a família Bolsonaro toda lá, eu quero ver. Essa gente toda que fez antes, durante e depois do 8 de janeiro post em rede social, que foi em acampamento, que falou com golpista, que ficou dando mensagem cifrada, como foi o caso do Heleno, né? Como foi o caso do Braga Neto, né? General Braga Neto, ficou lá falando com golpista em acampamento. Mantenham-se firmes aí, alguma coisa vai acontecer. Então vamos lá, general. O senhor que já escapou da CPI da Covid, agora eu quero ver o senhor na CPI do golpe. Do que o senhor estava falando quando foi lá falar com as pessoas? Ia revelar o milagre de Fátima? Era disso? Qual era o seu grande mistério? A Nossa Senhora da Aparecida ia aparecer para alguém? Ou o seu grande mistério era que estava sendo arquitetado uma tentativa de golpe de Estado? Usando, sim, boa parte daqueles idiotas que foram lá como massa de manobra. Porque muitos ali são os idiotas, de fato. É gente que, até no limite, não tem culpa de ser informada por essas pessoas. Claro que você não ter consciência, né? Pode ser um atenuante, mas você não pode cometer crime e depois dizer que não sabia, né? Pode ser um atenuante. Mas vamos dizer assim, boa parte daquelas pessoas ali era realmente um monte de pobre coitado que estava lá, que estava participando, tipo aqueles caminhoneiros que choraram no ano passado comemorando o estado de sítio. Lembram dessa cena?
Então vamos considerar que boa parte dessas pessoas são essas pessoas de fato. O que só agrava o papel dos tais dos mentores intelectuais. Então, vai ter CPI? Então vamos para a CPI. Vamos lá. A gente vai cobrir a CPI aqui. Vamos fazer CPI. Vamos lá, vamos ver quem vai sentar lá. Vamos ver o que essa gente vai falar. Quero lembrar as pessoas que estão felizes que vai ter CPI, que CPI pode pedir quebra de sigilo. Então, eventualmente, olha só, eventualmente, algumas pessoas que estão passando assim por baixo do radar da investigação da Polícia Federal podem ter os seus sigilos quebrados pela CPI. E aí nós veremos o que acontece. Sigilo bancário, sigilo telemático, comunicações, com quem falou, o que falou, se recebeu dinheiro, se mandou dinheiro, empresários. Eu quero ver os empresários denunciados no ano passado pelo Guilherme Amado, que estavam no grupo golpista, aquele, o dono da Mormai, né? Morongo, aqueles caras todos que estavam lá. Eu quero ver velho da van, eu quero ver essa gente toda na CPI. Vai ter CPI? A CPI é sobre o quê? Sobre o 8 de janeiro. O que é o 8 de janeiro? Uma tentativa de golpe de Estado pensada, organizada e ativada pela base bolsonarista. Então a gente vai investigar quem? Os bolsonaristas. É isso que vai se investigar ali. Então agora o governo tem que ir para cima desse negócio. Claro, nem tudo é tão fácil, nem tudo é tão simples. O governo não pode dormir nesse negócio aqui, né? Estou sendo bem realista aqui. É claro que pode acontecer de tudo numa CPI. Pode acontecer de tudo, mas que a verdade venha à tona, de fato. Agora, tem alguns poréns nesse negócio todo. Essa não é a única CPI que está sendo instaurada em Brasília. Tem outras CPIs. E aí o jogo fica um pouco mais difícil.